Todo dia de manhã, antes mesmo de Sofia terminar de escovar os dentes, a voz de Helena ecoava pelo corredor. Vem pro banheiro, filha. Vamos ver como você está hoje. A casa inteira ainda cheirava a café, mas o lugar onde o dia realmente começava para a menina era ali, em frente ao espelho grande e a balança eletrônica encostada no canto, como se fizesse parte da decoração. Sofia já sabia o script de cor. Entrava descalça, segurando a barra do pijama, subia devagar na balança e ficava imóvel, olhando para o azulejo rachado no chão, enquanto esperava os números pararem de piscar. Helena, sempre com o mesmo caderninho de capa florida na mão, se inclinava para anotar o peso, apertando os lábios num gesto que a menina já tinha aprendido a decifrar. Meio grama a mais. Cara feia. Meio grama a menos. Elogio frio, quase mecânico. Para qualquer visita, aquilo podia parecer cuidado de mãe superprotetora com a saúde da filha adotiva. Mas Sofia sentia, no ar abafado daquele banheiro, que não era sobre saúde. Era sobre controle. Helena não perguntava se ela tinha dormido bem, se estava sentindo dor de cabeça, se a barriga roncava de fome. Ela só queria saber o número ali embaixo dos pés da menina. Nos dias em que a balança marcava mais do que a mãe esperava, o clima da casa mudava. O café da manhã vinha menor, o olhar de Helena ficava distante, e qualquer risada de Sofia parecia incomodar. Nos dias em que o peso caía, a mãe dizia que estava orgulhosa, mas o elogio vinha sempre, acompanhado de uma frase que gravava fundo. Tá vendo como dá pra ser melhor quando você se esforça? Com o tempo, a pesagem deixou de ser um momento e virou um relógio interno na cabeça de Sofia. Ela acordava já pensando no número que poderia aparecer, ensaiando justificativas caso a balança subisse. Foi o lanche da escola, foi a água, foi a roupa. Às vezes sonhava que o aparelho quebrava, e nos sonhos a mãe ficava completamente perdida, como se não soubesse mais o que fazer com a própria filha sem aquele objeto para medir se ela era boa ou ruim naquele dia. O pai adotivo, Marcelo, até via a cena de vez em quando, passando pelo corredor a caminho do trabalho, mas tratava como algo normal. Achava bonito Helena acompanhar de perto a saúde da menina, repetindo que era melhor assim do que ser uma mãe ausente. O que ele não percebia é que, para Sofia, cada manhã em cima daquela balança era como subir num tribunal silencioso, onde a sentença vinha em forma de números. E nunca parecia ser a favor dela. Na hora do almoço, quando a família se reunia ao redor da mesa de madeira escura, sempre havia uma cena que se repetia. Marcelo e Helena enchiam os pratos até a borda com arroz, feijão, carne suculenta e batata frita dourada, mas o de Sofia vinha diferente. Menor. Sem sal. Sem gordura. Quase sem gosto. Helena dizia que era para o bem dela, que meninas precisavam aprender cedo a cuidar do corpo, e que Sofia tinha sorte de ter uma mãe tão atenta. O pai sorria concordando, achando aquilo um sinal de responsabilidade da esposa. Mas Sofia sentia fome. A verdadeira. Aquela que faz o estômago roncar no meio da tarde, que deixa a cabeça tonta na aula de educação física, que faz os olhos fixarem em qualquer migalha que cai no chão. Pior do que a comida racionada era a sobremesa que nunca chegava para ela. Sempre que havia bolo de chocolate, pudim ou brigadeiro, a mãe servia ao marido com carinho, colocava uma fatia generosa no próprio prato. Mas quando Sofia estendia a mão, ouvia a mesma resposta. Não hoje, filha. Você sabe que precisa melhorar primeiro. A balança da manhã determinava se ela merecia ou não aquela fatia de felicidade. E o pior é que, com o tempo, Sofia parou de pedir. Parou de olhar para a geladeira com esperança. Parou de perguntar, por que eu não posso? Aprendeu que naquela casa, amor e comida vinham com condições. E ela, aparentemente, nunca cumpria a principal: pesar o número que a mãe queria ver. Com o passar dos meses, a balança deixou de ser apenas um objeto encostado no canto e virou o centro do banheiro. Helena mandou tirar o tapete fofinho, afastou o cesto de roupas e posicionou o aparelho bem no meio do piso frio, como se fosse um altar. Ninguém podia mexer, ninguém podia subir ali além de Sofia. Se algum convidado estranhava, ela explicava rindo que era para monitorar o crescimento da filha, usando termos médicos que ouvira em vídeos de internet sobre peso ideal e curvas de desenvolvimento infantil. O problema é que, ao contrário do que recomendam especialistas,
que falam em acompanhar peso e altura em consultas periódicas, ali, o acompanhamento acontecia em silêncio, todos os dias, sempre atrás de porta fechada. Sofia sabia que aquelas pesagens constantes não eram normais. As amigas da escola só se pesavam no consultório, ou, no máximo, de vez em quando em casa, por curiosidade. Ninguém falava de tomar bronca por causa de meio quilo, nem de ter o humor da mãe, medido em números decimais. Helena, porém, tratava o ritual como se fosse tão obrigatório quanto escovar os dentes. Se a menina atrasasse 5 minutos, a voz vinha cortante pelo corredor. Se por algum motivo já tivesse saído de casa sem subir na balança, sabia que à noite teria acerto de contas no banheiro. E quanto mais o corpo de Sofia enfraquecia, mais a mãe repetia que aquilo era para evitar problemas de saúde, sem perceber, ou sem se importar, que a verdadeira doença podia estar justamente na obsessão de transformar cada amanhecer em uma conferência de peso. No começo, ninguém estranhou quando as camisetas de Sofia começaram a sobrar um pouco no ombro. Helena dizia que era estirão de crescimento, que a menina estava alongando e que aquilo era normal na adolescência. Mas, com o passar das semanas, as costuras que antes ficavam justas passaram a formar pregas. Os shorts caíam mesmo com o botão fechado e o uniforme da escola parecia ter saído de um cabide errado, sempre um número maior do que o corpo que o vestia. Sofia se olhava no espelho e via um rosto afinado demais, olhos cada vez mais fundos e um corpo que parecia encolher por dentro da própria roupa, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Ainda assim, quando arriscava comentar que tudo estava largo, a mãe respondia que era melhor assim do que o contrário, como se sumir fosse mais aceitável do que ocupar espaço. As compras, que antes eram motivo de festa, também mudaram de clima. Quando Helena finalmente concordava em levá-la ao shopping, não era para escolher algo que a fizesse se sentir bonita, e sim para aproveitar as peças mais soltinhas. A cada provador, vinha um comentário travestido de cuidado. Olha como agora essa calça cai bem, antes marcava demais. Viu como você está ficando delicada? Marcelo, distraído entre o celular e as vitrines, achava tudo aquilo elogio. Para ele, a filha estava crescendo e afinando, como tinham dito em algum exame antigo. Já Sofia aprendia, em silêncio, que quanto menos espaço ocupasse, no tecido, na cadeira, na casa, mais fácil era arrancar um sorriso da mãe. O preço, porém, aparecia nas noites em que ela abraçava os próprios joelhos para espantar o frio, descobrindo que nem o cobertor, nem as roupas folgadas conseguiam aquecer a sensação de estar, dia após dia, desaparecendo diante de todo mundo sem que ninguém realmente a enxergasse. Marcelo costumava dizer que trabalhava para dar o melhor para a família, e de fato quase nunca estava em casa sem o notebook aberto ou o celular na mão. Via Sofia passando pelo corredor com o uniforme amarrotado, notava de relance que ela estava mais magra, mas atribuía tudo à fase do crescimento e às mudanças da adolescência. Quando Helena comentava na frente dele que a menina ainda não tinha chegado no peso ideal, ele apenas concordava com a cabeça, repetindo que confiava totalmente no cuidado da esposa. Na visão dele, o problema era a escola, o estresse, o tempo demais no quarto. Nunca o prato vazio demais, nem a balança no meio do banheiro. À mesa, enquanto respondia mensagens de trabalho entre uma garfada e outra, Marcelo mal percebia que o prato da filha era sempre diferente. Achava que aquela sopa rala era uma escolha dela, uma frescura de adolescente que não gosta da mesma comida dos pais. Quando Sofia dizia que estava cansada, ele brincava que, na idade dela, subia em árvore o dia inteiro e aconselhava a fazer mais esporte para ver se abria o apetite. Não via que o cansaço dela era de outro tipo, que os olhos fundos e a calça caindo não eram manha, mas pedido de socorro. Em silêncio, a menina aprendeu a não insistir. Se nem o pai, que chegava em casa dizendo sentir saudade, reparava que ela estava sumindo dentro das próprias roupas, quem mais iria notar? Para Sofia, a conclusão era dolorosa. Naquela casa, a única pessoa realmente preocupada com o corpo dela era justamente quem mais o estava destruindo, colher por colher. À noite, a diferença ficava ainda mais gritante. A mesa era posta com todo capricho, travessas cheias, cheiro de comida caseira espalhado pela casa, talheres alinhados como se fosse sempre uma ocasião especial. Para Marcelo e Helena, o prato vinha colorido, pesado,
com direito a repetir se quisessem. Para Sofia, a cena era outra. A mãe colocava na frente dela um prato raso, metade cheio de legumes quase sem tempero, um pedaço minúsculo de proteína e, às vezes, uma sopa rala que mais parecia castigo do que refeição. Quando o pai perguntava por educação se ela não queria mais, Helena se antecipava. Ela já comeu na escola, amor. Isso aqui é só para não dormir de estômago vazio. E o assunto morria ali. Sofia aprendeu a mastigar devagar, tentando fazer o pouco durar mais. Olhava de soslaio para a comida dos pais, não por inveja, mas para conferir se o que sentia fazia sentido. Porque o prato dela era sempre a versão reduzida do resto da família. Em alguns dias, arriscava dizer que ainda estava com fome, mas bastava o olhar de Helena para engolir as palavras junto com o último gole de água. A mãe sorria na frente de Marcelo, elogiava a força de vontade da filha, dizia que, se continuasse assim, logo ia ficar com o corpo dos sonhos. O pai ria, achando que era conversa boba. Só Sofia sabia que, naquela mesa, existiam dois tipos de prato: o da comida de verdade e o da punição disfarçada de cuidado. E por algum motivo que ninguém explicava, ela sempre acabava sentada do lado errado dessa divisão. A primeira vez que alguém de fora reparou em Sofia foi no consultório do pediatra. Helena tinha marcado a consulta apenas para atualizar o cartão de vacinas. Mas, assim que a menina subiu na balança do consultório e depois ficou encostada no estadiômetro, o médico franziu a testa diante dos números. O peso não acompanhava a altura. A curva de crescimento estava caindo há meses, e no gráfico colorido pendurado na parede, o pontinho que representava Sofia escorregava para baixo como se estivesse perdendo o lugar entre as linhas normais para a idade. Ele perguntou com calma como andava o apetite, se havia enjoo, tontura, fraqueza nas aulas de educação física. Sofia abriu a boca para responder, mas Helena foi mais rápida. Disse que a filha sempre foi pequena, que estava apenas regulando a alimentação e que era melhor magra do que com problema de saúde. O médico não pareceu totalmente convencido. Anotou no prontuário que a menina estava abaixo do peso ideal, recomendou exames de sangue, sugeriu que as refeições fossem reforçadas com mais calorias e olhou diretamente para Sofia, perguntando se ela se sentia bem com o próprio corpo. A menina deu de ombros, sem coragem de contradizer a mãe na frente dela, e murmurou que estava tudo bem. Na volta para casa, Helena comentou que alguns médicos exageram e que ele não entendia que, hoje em dia, qualquer quilinho a mais vira motivo de bullying na escola. Como se o alerta profissional fosse apenas opinião. Sofia, porém, não. Esqueceu o jeito como o pediatra a encarou antes de se despedir, como se estivesse tentando dizer sem palavras que tinha algo errado ali. Foi a primeira vez que ela percebeu que a preocupação da mãe não batia com o que o mundo fora de casa chamava de cuidado. Depois da consulta com o pediatra, Marcelo ficou com uma pulga atrás da orelha. Não era ainda uma suspeita clara, mas a palavra abaixo do peso, dita pelo médico, começou a ecoar toda vez que ele via Sofia cambaleando pela casa. Numa noite em que chegou mais cedo do trabalho, passou pelo corredor e ouviu a mesma cena de sempre. Helena chamando a menina para o pezinho de rotina no banheiro. Só que dessa vez, em vez de seguir adiante, ele parou. Ficou alguns segundos ouvindo a porta fechar. Silêncio pesado lá dentro. A voz da esposa murmurando números como se estivesse fazendo contas. Foi ali que a desconfiança virou incômodo. Se era só cuidado, por que aquilo precisava acontecer sempre a portas trancadas? No dia seguinte, Marcelo comprou, escondido, uma microcâmera dessas que se disfarçam em tomadas e objetos de parede. Não era algo que se fizesse com quem se ama, e ele sabia disso, mas a sensação de estar perdendo a filha sem entender o motivo falou mais alto. Esperou uma tarde, em que Helena saiu para resolver coisas no centro e instalou o dispositivo bem em frente à balança, camuflado perto do armário de toalhas. O objetivo era simples: ver com os próprios olhos o que tanto acontecia ali dentro. Na manhã seguinte, fingiu normalidade. Saiu para o trabalho, respondeu às mensagens, mas assim que teve um intervalo, abriu o aplicativo no celular e deu play na gravação. O que apareceu na tela não foi uma cena de carinho, tampouco de simples monitoramento. Ele viu Helena tirar um potinho do armário, pingar algo transparente num copo d'água, estender para Sofia e só então mandá-la subir na balança. De repente, o ritual diário deixava de ser apenas estranho.
virava diante dos olhos dele o começo de uma verdade que ninguém imaginava estar escondida justamente no lugar mais íntimo da casa, o banheiro onde a menina era pesada todos os dias. Naquela mesma tarde, ainda tentando processar o que tinha visto na câmera, Marcelo subiu para o quarto de Sofia enquanto ela estava na escola. Não era hábito dele revirar as coisas da filha, mas a gravação mostrava algo tão absurdo que ele precisava entender se aquilo já vinha acontecendo há muito tempo. E se a menina tinha consciência do que estava sendo forçada a tomar. Foi mexendo em uma gaveta de roupas dobradas que encontrou um caderno pequeno espalhado entre camisetas velhas, daqueles que vêm com cadeado de plástico, mas que estavam abertos, como se Sofia nem tivesse mais energia para trancar os próprios pensamentos. Ele abriu devagar e, nas primeiras páginas, leu frases escritas com letra trêmula, datadas de meses atrás. Hoje a balança subiu 200 gramas e ela ficou brava. Disse que eu não me esforço o suficiente. Em outra entrada, não aguento mais tomar aquela água com gosto esquisito antes de subir na balança. Mas se eu recuso, ela diz que sou ingrata. Marcelo sentiu o peito apertar. Nas últimas páginas, as anotações ficavam mais curtas, mais desesperadas. Tô cansada o tempo todo. As meninas da escola acham que eu tô com preguiça, mas é que eu não tenho força nem pra subir escada. E, na entrada mais recente, uma frase que doeu como soco. Às vezes, acho que seria mais fácil se eu sumisse de vez. Aí ninguém precisava ficar me pesando todo dia. Segurando o diário entre as mãos, Marcelo finalmente entendeu que não estava diante de um exagero de mãe preocupada com a saúde. Estava lendo o relato de uma menina sendo controlada, medicada em segredo e empurrada para um abismo emocional que ele, distraído com reuniões e metas, tinha ignorado por tempo demais. A partir daquele momento, fingir que tudo estava bem deixou de ser uma opção. Quando Marcelo finalmente chamou Sofia para conversar, já não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. Ele colocou o diário sobre a mesa do quarto dela, ao lado do notebook com o vídeo pausado bem na cena em que Helena pingava o líquido no copo d'água. A menina entrou achando que seria mais uma bronca por nota baixa ou bagunça, mas travou ao ver suas páginas mais íntimas escancaradas ali. O pai falou com cuidado, dizendo que tinha lido o que ela escrevia, que tinha visto o que acontecia no banheiro e que aquilo não era normal. Não era cuidado, muito menos amor. Esperava que, naquele momento, Sofia desabasse em choro de alívio, sentindo que finalmente um adulto tinha enxergado o que ela carregava sozinha. Só que a reação veio ao contrário. A menina corou, fechou o diário com força e, em vez de abraçá-lo, deu um passo para trás. Perguntou por que ele estava mexendo nas coisas dela, por que estava espionando a mãe, quem tinha dado a ele o direito de colocar uma câmera escondida em casa. As frases que saíam da boca de Sofia não pareciam ter nascido ali. Soavam como discursos prontos, repetidos tantas vezes que tinham virado verdade na cabeça dela. Disse que Helena só queria ajudar, que o remédio era vitamina, que se ela não tomasse, engordava fácil e virava motivo de piada na escola. Quando Marcelo tentou mostrar o vídeo, ela olhou rápido para a tela, mas desviou o rosto como se encarar aquela imagem fosse trair a mãe que a havia escolhido quando ninguém mais quis. No meio da confusão, o pai ouviu da própria filha coisas que nunca esperou, que ele era ausente, que só agora resolvia se importar, que quem estava ao lado dela todos os dias era Helena, não ele. Doeu, porque tinha verdade ali. Emocionalmente dividida, Sofia preferiu agarrar-se à figura da mãe adotiva, a mesma que a pesava e medicava, do que admitir que vinha sendo machucada por quem dizia cuidar. Para uma menina que viveu anos esperando ser escolhida por uma família, aceitar que essa família podia ser perigosa era quase insuportável. E Marcelo entendeu naquele instante que não bastava ter provas. Ele teria que desmontar, com tempo e presença, toda uma história que a esposa tinha construído dentro da cabeça da filha, na qual ele era o vilão e ela a salvadora. Depois da conversa conturbada com Sofia, Marcelo entendeu que, se quisesse proteger a filha, precisava de algo que não pudesse ser chamado de exagero ou paranoia. Prova técnica. Na manhã seguinte, ele esperou Helena sair para o mercado e entrou no banheiro com o coração acelerado. Pegou o mesmo copo de vidro que a esposa usava no ritual, encheu com água filtrada e ficou de prontidão, fingindo arrumar o armário de toalhas. Quando ela voltou mais tarde,
ele observou discretamente pela fresta da porta. Viu Helena tirar do fundo do armário um frasquinho sem rótulo, pingar algumas gotas no copo e deixá-lo ali, pronto para a próxima pesagem da menina. Assim que a esposa se afastou, Marcelo entrou, despejou aquele líquido num frasco esterilizado que trouxera escondido e guardou no bolso, como quem carrega um segredo pesado demais para ignorar. No mesmo dia, levou a amostra a um laboratório particular, daqueles acostumados a lidar com exames de alto sigilo. Não deu muitos detalhes. Disse apenas que suspeitava de algum tipo de medicamento misturado em água e pediu um painel toxicológico completo. Os dias de espera pareceram uma eternidade. Enquanto isso, Helena continuava com o ritual. Sofia seguia cansada, e a casa funcionava como se nada estivesse fora do lugar. Quando o resultado finalmente ficou pronto, o médico responsável pediu que Marcelo fosse pessoalmente buscar. Em uma sala pequena, longe da recepção, ele recebeu o laudo. Ali, listados em termos que fizeram o chão sumir sob seus pés, estavam substâncias usadas para supressão de apetite e aceleração do metabolismo, em dosagens que jamais deveriam ser administradas a uma adolescente sem acompanhamento rigoroso, muito menos escondidas em um copo d'água diário. O profissional explicou, em linguagem simples, que o uso prolongado daquele coquetel podia causar exatamente o que Sofia vinha sentindo: fraqueza extrema, perda rápida de peso, tonturas, alterações de humor e risco sério para o coração. Não era vitamina. Não era ajuste de apetite. Era envenenamento lento, calculado, mascarado de cuidado. Com o papel tremendo entre os dedos, Marcelo saiu do consultório sabendo que, a partir daquele momento, não se tratava mais de convencer a filha ou discutir com a esposa. Tratava-se de impedir que aquela rotina se repetisse por mais um dia sequer, e de levar a verdade, por mais dolorosa que fosse, para quem pudesse ajudar a salvar Sofia de dentro da própria casa. Com o laudo em mãos, Marcelo passou a prestar atenção em outro detalhe. De onde Helena estava tirando aqueles medicamentos? Remédios desse tipo não eram vendidos assim, livremente, sem receita e sem acompanhamento. Começou a observar a rotina da esposa com um olhar diferente, percebendo que, pelo menos 2 vezes por semana, ela saía de casa alegando que ia fazer as compras ou resolver coisas no banco, mas voltava sem sacola de supermercado e sempre apressada, guardando algo pequeno direto, no armário do banheiro. Foi aí que Marcelo decidiu segui-la. Numa dessas tardes, manteve-se a uma distância segura e viu Helena entrar numa farmácia de manipulação discreta, longe do bairro onde moravam. Ela ficou ali dentro por quase meia hora, e quando saiu, trazia um envelope branco que meteu na bolsa antes mesmo de chegar ao carro. No dia seguinte, ele foi até aquela mesma farmácia, se apresentou como marido preocupado e perguntou se a esposa tinha algum tipo de receita recorrente, registrada ali. O atendente, constrangido, disse que não poderia dar detalhes sem autorização dela, mas acabou soltando uma informação importante. A última compra tinha sido de um composto para emagrecimento, autorizado por uma receita assinada por um nutricionista funcional, que não constava no Conselho Regional de Nutricionistas. Marcelo sentiu o estômago revirar. Não era só Helena agindo sozinha. Havia alguém do lado de fora fornecendo receitas falsas ou irregulares, transformando o que deveria ser cuidado profissional em cumplicidade perigosa. Voltou para casa com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza: aquilo não era mais um problema de família que se resolveria em conversa na sala de jantar. Era caso de polícia, de conselho tutelar, de quem pudesse barrar aquele ciclo antes que Sofia chegasse ao ponto sem volta que o laudo médico já tinha sinalizado como próximo demais. Com o laudo nas mãos e o nome da farmácia anotado, Marcelo percebeu que já tinha informações demais para continuar fingindo normalidade, e ao mesmo tempo informações de menos para enfrentar Helena sem ser chamado de louco. Foi então que decidiu dar um passo que nunca imaginou. Contratou em sigilo um detetive particular. Explicou que desconfiava de algo grave envolvendo a filha e a esposa. Mostrou o resultado dos exames, contou do frasco escondido no banheiro. O profissional ouviu tudo em silêncio e, sem fazer julgamentos, apenas perguntou os horários em que Helena costumava sair sozinha. Em poucos dias, começou a devolver respostas na forma de imagens. As primeiras fotos mostravam Helena entrando e saindo da mesma farmácia de manipulação, sempre com o mesmo envelope discreto nas mãos. Depois vieram registros dela sentada em cafés com um homem que Marcelo nunca tinha visto, conversando inclinada sobre a mesa,
mostrando papéis que pareciam ser receitas e rindo como quem fala de negócio, não de família. Em outra sequência, o detetive havia conseguido fotografar o interior do carro estacionado. Sobre o console, uma pasta com o logo de uma seguradora e o nome de Sofia destacado em uma folha, ao lado da palavra beneficiária. De repente, a obsessão da mãe adotiva com cada grama na balança ganhava um contorno ainda mais sombrio. Não era só controle sobre o corpo da filha. Era interesse direto no que poderia acontecer com ela se aquele corpo continuasse enfraquecendo dia após dia. Marcelo escolheu a mesa de jantar porque era ali que a diferença de pratos sempre denunciava o que ninguém queria ver. Naquela noite, porém, ele chegou antes, tirou a balança do banheiro e a colocou bem no centro da mesa, ao lado do laudo dobrado e de algumas fotos impressas da farmácia e do homem desconhecido. Quando Helena apareceu com a panela na mão e mandou Sofia sentar para comer logo e pesar depois, deu de cara com aquele cenário. Por um segundo, ela travou. O sorriso automático sumiu. O braço que segurava a concha tremeu de leve. Sofia, sem entender, ficou em pé ao lado da cadeira, olhando ora para o pai, ora para a mãe, sentindo que algo muito maior do que o jantar estava prestes a acontecer. Sem levantar a voz, Marcelo pediu que todos se sentassem. Disse que antes de qualquer um tocar na comida, eles iam falar sobre o que realmente estava acontecendo naquela casa. Empurrou o laudo na direção de Helena, leu em voz alta o nome dos medicamentos encontrados, explicou o que aquilo fazia com o corpo de uma adolescente. Depois espalhou as fotos. Helena na farmácia, Helena com o homem da seguradora, o envelope com o nome de Sofia. A cada imagem, a máscara da esposa rachava um pouco mais. Primeiro, ela tentou rir, chamando aquilo de paranoia. Depois, acusou o marido de invasão de privacidade. Disse que só queria evitar que a filha ficasse doente. Mas quando Marcelo colocou a mão sobre o ombro de Sofia e olhando diretamente para a menina, afirmou que tinha provas de que a própria mãe adotiva vinha envenenando a filha dia após dia, o silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os outros. Não era mais um jantar desconfortável. Era o momento em que a verdade, finalmente, tinha sido colocada sobre a mesa, bem ao lado da balança que por tanto tempo mandou naquela família mais do que qualquer coração. Assim que Helena terminou a confissão, o clima na casa mudou de vez. Não havia mais espaço para discussão filosófica sobre intenção ou exagero. Havia uma menina pálida, de olhos fundos, sentada à mesa com o coração acelerado e o corpo exausto de tanto cuidado forçado. Marcelo olhou para Sofia e percebeu que ela mal conseguia manter a cabeça erguida. Decidiu ali que qualquer minuto a mais sob o mesmo teto que aquela mulher era um risco. Levantou-se, pegou o celular e, sem tirar os olhos da filha, ligou diretamente para o médico que havia pedido os exames, avisando que estava a caminho com um laudo de intoxicação e uma adolescente debilitada. Depois chamou um carro, mandou Sofia pegar apenas um casaco e um documento e a conduziu para fora antes que Helena tentasse se aproximar. No trajeto até o hospital, Sofia tremia, não só pela fraqueza, mas pela avalanche de informações que tinha acabado de ouvir. Entre uma respiração difícil e outra, ela perguntava se a mãe adotiva iria presa, se tudo aquilo era culpa dela por ter acreditado, se o pai realmente ia ficar do lado dela dessa vez. Marcelo, dirigindo com as mãos suadas no volante, respondeu do único jeito possível. Disse que daqui em diante, a prioridade absoluta era a saúde da filha, que quem precisaria dar explicações seria a adulta que a colocou em risco, e que ele não sairia do hospital enquanto os médicos não garantissem que o veneno tinha sido interrompido a tempo. Ao cruzarem a porta da emergência, carregando o laudo dobrado e anos de culpa acumulada, pai e filha entravam não só em um atendimento médico, mas no primeiro passo concreto para romper, de vez, o ciclo de violência silenciosa que se escondia atrás de uma simples balança no banheiro. A internação de Sofia foi rápida e direta. Assim que os médicos viram o laudo e examinaram a menina, decidiram deixá-la em observação, com soro na veia e uma bateria de exames para medir o estrago que aquelas substâncias já tinham causado no corpo frágil dela. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém falava de preguiça, frescura ou falta de esforço. Falavam de intoxicação, de risco cardíaco, de desnutrição. Marcelo, sentado na poltrona ao lado da cama, olhava para os fios ligados ao braço da filha e sentia um peso imenso, o de ter demorado demais para enxergar o que estava diante dele todos os dias, medido em gramas na balança do banheiro. Nos primeiros dias, Sofia quase não falava.
Respondia com acenos, olhos baixos, como quem ainda tentava organizar dentro da cabeça a ideia de que a mulher que a tirou do abrigo e a chamou de filha também quase a tirou da própria vida. Foi numa madrugada silenciosa, com o bip dos monitores marcando o tempo, que ela quebrou o muro. Perguntou num fio de voz se Marcelo tinha se arrependido de tê-la adotado. O pai sentiu a pergunta como um golpe. Levantou, se aproximou da cama e, sem discursos ensaiados, admitiu que falhou, que escolheu acreditar na comodidade em vez de nas queixas dela, que foi mais fácil rotular de fase difícil do que encarar que a casa construída para ser abrigo tinha virado ameaça. Em vez de prometer perfeição, ele prometeu presença. Disse que dali em diante seria ele quem a levaria às consultas, quem perguntaria sobre o que ela sentia, quem ficaria de olho em qualquer coisa estranha no prato ou no remédio. Sofia demorou alguns segundos, mas estendeu a mão, deixando que ele a segurasse. Não era perdão completo. Não era esquecimento. Era o começo de uma nova conversa entre pai e filha, desta vez sem balança, sem rituais secretos, sem água com gosto esquisito. Apenas duas pessoas machucadas, tentando reaprender a confiar uma na outra, enquanto do lado de fora do hospital, a justiça começava a se movimentar para que Helena respondesse por tudo o que fez. Enquanto Sofia se fortalecia no hospital, o caso dela saía do campo das suspeitas e entrava oficialmente nos registros da polícia e do juizado da infância. O laudo toxicológico, as imagens da câmera no banheiro, o diário da menina e as fotos da farmácia formaram um dossiê tão consistente que o delegado nem precisou de muito tempo para pedir medidas urgentes. Afastamento imediato de Helena do convívio da filha, quebra do sigilo das receitas manipuladas e abertura de inquérito por tentativa de homicídio qualificado e maus tratos contra a menor. A mulher, que antes circulava pela casa como dona de tudo, passou a ser conduzida para prestar depoimento, tendo que explicar cada gota do composto que pingou na água de Sofia e cada centavo de interesse no seguro feito em nome da menina. O processo foi longo, cheio de audiências, perícias e laudos psicológicos. Mas, pela primeira vez, a palavra de Sofia teve peso de verdade. Na frente do juiz, ela contou, com a voz embargada, sobre as pesagens diárias, as chantagens com comida, o medo de engordar e perder o amor da mãe. Especialistas confirmaram que aquilo não era cuidado, e sim violência silenciosa, sofisticada, que quase levou a adolescente a um quadro irreversível. Ao final, Helena teve o poder familiar totalmente retirado e acabou condenada. Não apenas pela tentativa de envenenar a filha adotiva, mas por transformar a adoção, que deveria ser um ato de amor, em um plano frio de lucro à custa da saúde de uma criança. Do lado de fora do fórum, quando recebeu a notícia da sentença, Sofia respirou fundo. Não porque a dor tivesse acabado, mas porque, finalmente, alguém além do pai dizia em voz alta o que ela sempre sentiu sozinha. O que fizeram com ela tinha nome, consequência e, agora, punição. Os meses seguintes foram diferentes de tudo o que Sofia já tinha vivido. A rotina deixou de girar em torno da balança do banheiro e passou a ser marcada pelos horários de remédio, consultas com nutricionista e sessões de terapia. No começo, ela se assustava toda vez que alguém mencionava peso ou alimentação. Era como se qualquer prato mais cheio pudesse ser outra armadilha. Por isso, a equipe médica começou devagar. Pequenas porções, explicações claras sobre cada alimento, acompanhamento constante dos sinais vitais. Aos poucos, o corpo que antes desmaiava na escada começou a aguentar o caminho até a escola, depois até o parque, e, finalmente, até uma caminhada de mãos dadas com o pai no fim da tarde. Mas a parte mais difícil não era físico. Era reaprender a confiar em quem dizia se importar. Na terapia, Sofia falava sobre a culpa de não ter percebido o perigo, sobre o medo de engordar e ser rejeitada de novo, sobre a sensação de ter sido usada até no que tinha de mais íntimo, a fome e a vontade de ser amada. Marcelo, por sua vez, participava de encontros para pais, aprendendo a ouvir sem minimizar, a perguntar sem invadir, a estar presente de verdade. Em casa, a balança foi parar no lixo e o banheiro voltou a ser só um lugar de banho, não de julgamento. Na mesa de jantar, não havia mais prato separado para Sofia. Todos comiam a mesma comida, na mesma hora, com a mesma regra simples que se tornou o novo lema da família. Ali,
Ninguém mais seria medido por números. E, sim, pelo carinho que recebia e oferecia. Anos depois, se alguém entrar na casa de Marcelo e Sofia, não vai encontrar balança no banheiro nem caderninho com anotações de peso escondido em gaveta alguma. O que chama a atenção agora é outra coisa. Porta da geladeira cheia de desenhos, recados de consulta com psicóloga, nutricionista e frases que eles escreveram juntos, como lembrete diário de tudo o que viveram. Uma delas diz: "Aqui ninguém precisa sofrer para ser amado." Não é slogan bonito, é cicatriz transformada em regra. Sofia ainda carrega marcas daquele período. Exames de rotina mais frequentes, medo que às vezes volta quando sente o corpo mudar. Mas, ao contrário de antes, agora tem ao lado adultos que explicam, acolhem e perguntam: "Como você se sente?" antes de sugerir qualquer mudança. Quando alguma amiga comenta, em tom de brincadeira, que a mãe vive chamando de gorda ou que controla o prato na frente de todo mundo, Sofia não ri mais por educação. Ela escuta, respira fundo e, se a outra permite, conta um pouco da própria história, sem detalhes demais, mas o suficiente para lembrar que cuidado que dói, humilha ou dá medo não é cuidado, é sinal de alerta. Marcelo, por sua vez, se tornou aquele pai que pergunta nas reuniões da escola se há suporte psicológico, se os professores sabem identificar sinais de fraqueza extrema, se alguém presta atenção quando uma criança começa a emagrecer rápido demais. A grande virada para os dois foi entender que amor de verdade não pesa ninguém todo dia, nem coloca veneno em copo de água. Amor senta junto à mesa, divide o mesmo prato, ouve quando o outro diz que está cansado e acredita nesse cansaço. É essa lição, aprendida de forma dura, mas viva, que faz com que hoje, cada refeição naquela casa seja menos sobre números e mais sobre algo que, durante muito tempo, quase lhes foi roubado: o simples direito de existir em paz dentro do próprio corpo. Se gostou do vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você nessa história e o que você faria no lugar dos personagens. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Sua participação aqui faz toda a diferença.